E os filhos de Deus não, por falta de posicionamento, por falta de honra e porque deixamos muitas das vezes a miséria da nossa mente nos controlar. Eu já passei por isso. E graças a Deus houve um destravar da minha vida. E eu me lembro que na escola de realinhamento eu recebi uma notícia. E desde esse dia a minha vida destravou e eu consegui em 1 ano o que essa casa sempre me ensinou: que um filho faz em 1 ano, um órfão não faz em 10. E eu vivo isso hoje. Eu saí de uma casa de Extremóis, hoje moro num condomínio. Eu saí de uma caminhonete de 10 anos para um carro de mais de 100 mil reais. E não vai parar por aí. Por quê? Porque eu honro o meu Pai. A pergunta que não quer calar é: Jesus tem honra na sua vida? Então demonstra a Ele. Não precisa demonstrar ao pastor, não precisa demonstrar a ninguém. É você e Ele. Mostra que Ele ocupa o primeiro lugar da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele não precisa do teu dinheiro. Mas você precisa desconectar do que os céus têm preparados para você. Toda a sorte de bênçãos já foi liberada, mas você precisa de acessar. E uma oferta, uma semente, pode destravar o que você luta há muitos anos para conseguir. Depende de como está o seu coração alinhado em Jesus e qual a motivação que te leva a semear nessa casa. Então, queridos, eu quero desafiar você. A gente está no início de julho e eu quero desafiar você a fazer a melhor sementeira da sua vida. Você está numa conferência quebrando tudo que a tua cabeça, a tua mente armazenou durante anos. E Jesus está aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. E Ele está te convidando. Destrava a tua vida. Destrava para que a tua família possa usufruir do que eu tenho de melhor para você. Quebra essas barreiras que te travam de prosperar. Amém? Então você pode estar fazendo a sua generosidade, a sua sementeira, através do seu Pix, do seu smartphone. Eu creio que os voluntários têm, os diáconos têm os QR Codes. Você pode chamar, eles vão até você, ou você pode fazer em espécie, trazendo aqui na frente do altar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu posso te convidar para ficar de pé, por favor, para que nós possamos agradecer porque tudo o que o Senhor já nos deu. Eu quero que você abra assim a sua mão, como você fosse receber algo do Senhor. Ele está aqui e Ele está visitando o teu coração, a tua vida. Pai, abençoa os teus filhos. Obrigado porque o Senhor colocou um coração generoso na vida dos teus filhos. Eu oro para que haja um destravar na vida de todos eles. Que toda a retaliação das trevas já caiu por terra. Que toda a doença já caiu por terra. Porque o Senhor é honrado nessa casa, é honrado através da vida dos teus filhos. Multiplica na vida de cada um, para que eles vejam que o Senhor é bom. E para que as pessoas vejam o quanto é bom, agradável e perfeito servir a um Deus maravilhoso. Pai, que nós possamos ser a publicidade do reino.
que nós possamos levar o Teu reino aos lugares que o Senhor tem preparado para todos nós. Abençoa todos aqueles que por alguma razão não conseguem ou não conseguiram ainda semear, que o Senhor possa abrir as portas do céu a seu favor, que haja um destravar e que toda a raiz de miséria na mente do Teu povo, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, que seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade sobre a tua vida, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados na mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair desse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados na mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair desse lugar. Meu coração e o meu coração queima por ti. O meu coração queima, o meu coração queima por ti. O meu coração, meu coração queima por ti. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. Graças te damos, Pai, por esse tempo oportuno, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Como nós somos gratos, Senhor, pela instrução vinda do alto sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Podeis sentar. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem. Eu confesso que
Ontem eu liberei uma palavra e eu não sei se os que estavam na igreja da Zona Norte, você recebeu alguma coisa. Eu sei que ela tem feito um estrago muito grande na minha vida. E eu preciso me indignar com algumas coisas. Eu preciso de fato, sabe, romper e agir em relação a outras. E eu vejo que cada tópico que foi ministrado ontem, Deus ele me mostrou uma área aonde se faz necessário se indignar. E eu quero já deixar muito claro que haverá uma grande reviravolta ministerial. Amém? Se nós estávamos satisfeitos, felizes, eu quero dizer a vocês, a partir de ontem, vocês têm um pastor indignado, que ele vai priorizar a vida e o crescimento do reino, porque ainda existem áreas que estavam escondidas, encobertas, a qual Deus ele está tratando de forma extraordinária. Amém? Então, por isso quinta-feira não tem culto. Quinta-feira tem reunião ministerial com todos os líderes e pastores da igreja, porque essa indignação ela precisa chegar até essa liderança e depois até toda a igreja. Amém? Deus é bom. Eu falei também que hoje era culto de domingo aqui, normal, né? A conferência ela continua, ela segue na Zona Norte e nós vamos encerrar mais tarde. Mas hoje, para quem chegasse aqui, ia ter um bônus. Então, eu quero liberar o bônus, né? Já que você está aqui, quero honrar a tua vida e vamos liberar esse bônus. Amém? Você curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, como o Senhor, Pai, tem feito grandes coisas durante esses dias. Pai, de fato, os olhos do entendimento, Pai, eles estão sendo abertos e o Espírito de revelação no pleno conhecimento, Pai, tem, sabe, chegado a nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, é como uma lupa que é colocado sobre algo que nós não estamos enxergando. Mas de fato, Pai, hoje os nossos olhos podem contemplar e ver, sabe, Senhor, e nós precisamos, Pai, tomar decisões, e essas decisões, Pai, que sejam para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu quero Te apresentar nesse momento, Pai, esse momento de culto, esse momento de liberação da palavra, que o Senhor, Pai, possa tomar a minha boca e não mais fale eu do meu intelecto, mas o Senhor, Pai, possa tomar de conta e liberar aquilo que os meus irmãos precisam, a porção para esta manhã, Senhor, sendo liberado do Teu trono na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? É fato que nós vivemos em uma cultura que muitas vezes nos ensina a ter medo de prosperar. Mas a palavra de Deus, ela revela algo muito poderoso. Revela que prosperar financeiramente e viver uma vida em abundância é parte do plano a qual Deus tem para as nossas vidas. E essa manhã eu quero convidar você a descobrir isso. Se você ainda não sabe, ou se você já ouviu falar, ou se já lhe comunicaram isso, mas você não sabe qual o caminho tomar, eu quero, sabe, juntamente com você, te ajudar a romper com essa mentalidade e te convidar a abraçar as promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém? Ficaram tristes de repente? Vamos embora. O primeiro ponto que eu quero falar essa manhã é sobre a verdadeira prosperidade. Ontem nós já conversamos e ficou muito claro que ser próspero não tem a ver com o que você tem no bolso. Assim também como ser miserável não tem a ver com o que você tem no bolso. Porque existem muitas pessoas que têm muito dinheiro no bolso, mas não são prósperas. E muitas vezes as pessoas têm muito dinheiro no bolso, muito dinheiro na conta,
e não passa de ser um miserável rico. Porque nem a miséria e nem a prosperidade tem a ver com o que quanto que você tem no seu bolso. Esses dias nós passamos em alguns locais rural e a gente olhava para aquelas granjas e aqueles homens tinham uma casa simples, mas super organizada, plantações, uma vaquinha dando leite, algumas galinhas soltas no terreiro. E a conversa que nós começávamos a ter naquele lugar, a gente observava o quanto essas pessoas eram prósperas. E aquilo ficou tocando a minha vida. E como é que uma pessoa que nem tem muito recurso, mas ela acessa a prosperidade em sua totalidade? Por quê? Porque era como se você, na conversa com essas pessoas, era uma ausência de necessidade. Da mesma forma, nós estávamos negociando com outra pessoa que tinha dinheiro na conta e que nós achávamos que não tinha. E eu digo que tinha dinheiro na conta porque ele não tinha habilidade com o celular. E ele falou: me ajuda. E quando falou me ajuda, era impossível você, na ajuda, você não ver quanto é que tinha de saldo. E nós estávamos fazendo um negócio com ele de um valor bem significativo. E nós achávamos que com o recurso que nós estávamos agora passando para ele, aquilo ia ajudar ele no dia a dia. Mas não, ele tinha um valor equivalente àquela realidade. E eu posso ser bem mais claro que você. Naquele momento ali ele tinha mais de 20 salários mínimos na conta. Mas eu entrei na sala e na cozinha e as lâmpadas estavam queimadas, em plena escuridão. Um bico de luz para 3 ambientes. Não sei nem se a casa tinha vassoura. E o meu primeiro impacto era que, caramba, eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Mas aí quando eu cheguei mais na frente, no dia subsequente, e que eu tive acesso, eu observei que a miséria não tem nada a ver com dinheiro. Porque eis ali um homem com dinheiro miserável. Mas vamos lá. Eu queria que você abrisse em Tiago, no capítulo 1, no verso 17. E eu quero, juntamente com vocês, ler. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, quando o Tiago ele escreve, ele fala: ei, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quando nós nos deparamos com essa parte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, aqui nós estamos vendo algo muito importante, que tudo que é bom e perfeito é um presente da parte de Deus, porque vem dele. Amém? Portanto, no que diz respeito à miséria, a miséria ela não tem como ser uma boa dádiva. Por quê? Porque a miséria ela não vem do alto. Amém até aí? E aí hoje eu quero lançar algumas perguntas e não deixar essas perguntas soltas, mas eu quero responder para vocês. E a primeira pergunta desse primeiro ponto é: a miséria é uma boa dádiva da parte de Deus para as nossas vidas? O que você acha? Não. Amém. Claro que não. A miséria é um fruto da queda do homem e da desobediência a Deus. Quando Deus constituiu o homem em Gênesis, quando Deus fez Adão, quando Deus tirou de Adão Eva, quando Deus deu direcionamento no jardim para que eles agora multiplicassem, fossem fecundos, que eles cuidassem, que eles dominassem, que eles sujeitassem todas as coisas, naquele momento não existia miséria. Vocês hão de concordar comigo, amém?
Não é isso? Não existia. Mas a partir da queda do homem, de fato, veio a miséria. Só que a miséria, ela se alojou como um espírito. Oi, filha. Hã? O que foi? Me ama? Tá certo. Tô preocupada aí, aperreando. É porque você pregou pouco, foi esses 2 dias? Tá de castigo. Amém. Ó, tá vendo? Eu fico desconcentrado. Fita teus olhos a minha administração, entendeu? Te amo. Então, a miséria, ela é um fruto da queda do homem e da desobediência a Deus. Isso é fato. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: somos lembrados de que bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando nós observamos o que a epístola de Paulo aos Efésios está liberando, sabe, é uma oportunidade de nos conectarmos com essa verdade. E essa verdade, ela fica muito claro, sabe, que Deus nos fez para viver em abundância e não escassez. Por quê? Porque Paulo escreve e diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Deus nos fez para viver em abundância, não em escassez. Porém, por falta de conhecimento, por uma mente codificada com aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos, sabe, com os nossos antepassados, que nós aprendemos com uma cultura, que nós aprendemos também com a religião, ou que nós aprendemos simplesmente com o território a qual nós estamos inseridos, nós achamos, sabe, e aceitamos a escassez como parte das nossas vidas. E esse é um ponto que hoje Deus está nos chamando para romper. Eu não posso aceitar que a miséria, a escassez, ela faça parte da minha vida. Por quê? Porque Deus me chamou para viver uma vida abundante. Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Deus nos chamou para viver uma vida, sabe, conectado com tudo aquilo a qual Ele conquistou na cruz do Calvário, a qual Ele tomou toda a autoridade e entregou à igreja, entregou a mim e a você. Vocês estão comigo mesmo? Com isso, eu chego a uma conclusão. Qual? Que aceitar a escassez em nossas vidas é aceitar o engano de Satanás. E agora o bicho pega. E eu quero fugir aqui só para te dar uma chave. Quando nós aceitamos a escassez, nós estamos aceitando o engano. Ô pastor, mas é muito complicado porque você não sabe a realidade que eu estou passando na minha casa. Você não sabe como é difícil trazer o pão para dentro da minha casa. Você não sabe o quanto está difícil um emprego, o quanto está difícil um trabalho, o quanto está difícil, sabe, conseguir trazer o pão para dentro da minha casa. Eu entendo e reconheço as dificuldades que existem no mundo lá fora. Mas deixa eu dizer algo a você. Se você também entender que você não é escravo, se você entender que você é filho, se você entender que Deus é que supre toda e qualquer necessidade da tua vida, eu quero dizer a você, você não vai comer do pão da preguiça, porque você vai se levantar e vai se posicionar. E quando você se levantar e vai assim: Senhor, hoje eu não tenho o que fazer,
O Senhor não mandou nada para eu produzir hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor nunca nos abandonou. Tu vai ver, a primeira coisa que vai acontecer, quando você der o primeiro passo, vai aparecer, agora eu vou usar, uma pintura, uma oportunidade de fazer algo e ganhar algum dinheiro. Quando nós não aceitamos o pão da preguiça, quando nós não aceitamos o relatório do diabo contra as nossas vidas. E falo, como já disse a vocês, como um homem de autoridade nessa área. Por quê? Porque talvez você fale assim, mas pastor, eu sou apenas um jovem. Eu falei, eu já fui um jovem. Faz tempo, mas fui. Agora sou um jovem há mais tempo. Entendeu? Daqui a pouco um boyzinho usado. Né, amor? Tô doido pra mexer com você hoje. E agora que tô perdendo bucha, hein? Amém. Mas eu já fui. E eu não aceitei a escassez e a falta na minha vida. Eu dobrei as mangas no sentido figurado e o Senhor derramou favor. Mas quando nós aceitamos a escassez, nós mordemos a chumbada para os pescadores. A chumbada de Satanás. Estamos fisgados pelo engano. Ah, pastor, mas eu moro numa periferia. Eu já morei numa periferia. A maioria dos meus amigos daquela época, se eu quiser visitá-los, eu vou hoje para o cemitério ou para a prisão. Essa é a realidade. Poucos sobraram. Mas deixa eu dizer algo. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida para você romper com a miséria e com a escassez. Amém? Aceitar a escassez é aceitar o engano. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Com isso eu entendo que eu preciso, ou seja, você precisa, sabe, rejeitar a mentalidade de escassez e crer que Deus é o nosso provedor. O primeiro tópico dessa ministração, sabe, ela se encerra com um direcionamento para as nossas vidas. Qual é? Precisamos rejeitar a mentalidade de escassez e crer que Deus de fato é o nosso provedor, o nosso único e suficiente provedor. Porque quando nós entendemos que Ele é o nosso único e suficiente provedor, nós não vamos ficar agora presos, sabe? Agora nós não vamos depender de pessoas, nós não vamos depender das nossas próprias forças, mas nós vamos entender que é Ele que nos guia, Ele que nos direciona, é Ele que nos abençoa, Ele que faz o mar se abrir, é Ele, sabe, que pega toda a dificuldade, todo gigante que se levanta contra a tua vida, seja ele qual for, escassez, doença, peste, não importa, o que se levantar, o gigante que se levantar, ele se levanta para cair. Quando você entende que Ele é o teu provedor, quando você entende que Ele é suficiente na tua vida, o gigante vai se levantar para cair. Só que nós precisamos, sabe, tirar isso simplesmente do papel, da informação. E é o que está escrito, sabe, se faz necessário encontrar o bom solo do seu coração. Para quê? Para gerar vida em você, para que você se levante, para que você se posicione, para que você entenda que você não vai cair no engano de Satanás, mas pelo contrário, toda a escassez e toda a miséria vai bater em retirada, porque você se levantou entendendo que você serve a um Pai, e esse Pai é abundante na tua vida.
Só que tem uma chave. Qual, pastor? Falei ontem. Aqueles, sabe, que estão se servindo do pão da preguiça, eles não vão conquistar nada. Por isso que você precisa se levantar com indignação. Mas você precisa também ter ação, você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. Não adianta entender, eu entendi. Se você não tiver ações correspondentes, a tua fé é vã. Se você não tiver atitude, a tua fé não vai valer nada. Estão comigo mesmo? E eu estou ficando com raiva, não de vocês, tá? Mas da miséria e da escassez. O segundo ponto, nós precisamos identificar essas cadeias de miséria em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque na grande maioria, sabe, a miséria, ela é enraizada. E ela está enraizada em experiências dolorosas. Eu fui um homem que não tinha nada. Na verdade, eu era um jovem, 12, 13 anos, que decidi romper com a miséria e a escassez. Só que quando você tem uma atitude e você começa a agir, Deus vai fazer prosperar. E aí, deixa eu dizer algo a você, Ele não vai fazer prosperar porque tu é crente, não. Ele não vai fazer prosperar porque você é um homem de Deus, não. Ele não vai fazer prosperar porque tu está na igreja, não. Ele vai fazer prosperar porque está escrito na palavra: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque se não fosse assim, um ímpio não prosperava. É uma lei de Deus e uma lei para a humanidade, não é para os crentes. Não se engane com isso. Não se engane. E outra coisa, Deus não vai fazer aquele que está fazendo bem feito, aquele que é correto, aquele que sabe que está enganjado, para dar para você que é preguiçoso só porque tu diz que é filho dele. Não vai. Não vai, tu vai morrer e não vai conseguir. Para você é só pão da preguiça. Não vai. A terra do diligente vai prosperar. A tua vai continuar seca. Por quê? Porque tu é crente, crê em Deus, mas é preguiçoso. Leva essa para casa, viu? Não sei porquê, mas leva. Nem estava aqui, mas vamos lá. Como eu estava falando, a miséria muitas vezes ela está enraizada e em experiências dolorosas. Inicialmente eu rompi e comecei a avançar, a conquistar, a ter as coisas, fazer, sabe, aquela barraquinha, aquele mercadinho crescer. Como um pré-adolescente, um adolescente de 12, 13 anos. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Algo ficou codificado e enraizado na minha vida. Que mesmo quando eu já trabalhava numa multinacional, eu mesmo já formado, eu mesmo transicionando, eu mesmo agora em posição de liderança dentro da empresa, o meu maior medo era o dinheiro acabar. Como é que vai ser o amanhã? E minha mulher às vezes ela pedia umas coisas, eu falei assim: meu Deus, gastar esse dinheiro com isso. E eu posso ser sério, eu me sentia mal. Eu me sentia mal. E eu me sentia mal para tomar algumas decisões. Para sair, não, hoje fomos almoçar em tal canto. Caramba, vai gastar esse dinheiro, dá para comprar uns 3 sacolão. Por quê, irmãos? Porque por mais que eu tinha rompido com ações, sabe, a escassez e a miséria ela ainda estava ali entranhada, estava enraizada. Aonde?
em experiências dolorosas. E a primeira coisa que eu preciso fazer, sabe, nesse segundo ponto, é justamente, sabe, é reconhecer as cadeias que ainda estão nos prendendo. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 18, diz assim: agora deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto. Se o povo, no caso Moisés falando em nome dos hebreus, para deixar agora o Egito. E assim como os hebreus foram chamados à liberdade, Deus está nos chamando hoje para romper com a mentalidade da escravidão. Porque às vezes nós até conquistamos alguma coisa, mas a nossa mentalidade ainda é de escravidão. E aqui eu tenho outra pergunta, não para deixar sem resposta, mas eu quero te responder. Quais são as cadeias que te impedem hoje de prosperar? E eu quero trazer uma resposta com mais uma reflexão, e aí você começa a fazer a tua identificação. As cadeias podem incluir crenças limitantes, medos, experiências passadas que fazem acreditar que nós não somos dignos de prosperar. Só que Paulo, ele instrui aos coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 5, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, nós precisamos nesse momento destruir as sofismas e todo o alto pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque até agora nós lemos que o desejo de Deus é que os seus filhos prosperem, que os seus filhos vivam em abundância. Só que infelizmente a religião, infelizmente o farisaísmo, infelizmente, sabe, uma quantidade de pessoas não entende isso e vem com sofisma a fim de destruir o autoconhecimento daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Porque se Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, o que você espera receber de Deus? Um castigo? Uma doença? Escassez? Deus remover você do teu trabalho? Para, gente. Às vezes você está achando que seu Deus, sabe, Ele trabalha com as armas do diabo. E por achar que Deus trabalha com as armas do diabo, vai entrando, sabe, uma doutrina maligna dentro da igreja. E às vezes você começa a servir um Deus que é desconhecido, que não tem nada a ver com aquele que a Bíblia prega, não tem nada a ver, sabe, sobre as boas novas, não tem nada a ver, sabe, de tudo aquilo que está disponível para mim e para você. Deixa eu dizer algo a você, e eu quero ser muito claro nessa manhã, porque eu preciso, sabe, lhe resgatar. Deixa eu dizer, existe uma sentença, é fato, contra a minha vida e contra a tua vida. Mas o sacrifício feito na cruz do Calvário cancelou todo o escrito de dívida que existia contra a minha vida e contra a tua. De fato éramos gentios, um povo sem aliança, mas Jesus nos aproximou. A Bíblia fala que Ele rasgou o véu de alto a baixo, nos dando livre acesso ao trono do Pai. Entenda, hoje eu e você somos um em Cristo e temos comunhão com o Pai. Aí a pergunta é: como um homem miserável que anda em escassez, ele é um só com Cristo? Jesus é escasso? Jesus é miserável?
e levanta. Não é. O que a Bíblia fala é que você é um só com Ele. Você sabe o que é ser um só? Mesmo genes, mesmo DNA. Pastor, mas hoje eu me encontro assim. Deixa eu dizer a você. Você se encontra? Reconheça que você se encontra, mas eu quero deixar muito claro, aí não é teu lugar. Aí não é teu lugar. O Pai está de braços abertos, esperando que você dê um passo, porque no teu passo Ele vai fazer você prosperar. No teu passo você vai romper com a miséria, você vai romper com a escassez. Amém? Eu digo que nós precisamos desmantelar as cadeias de miséria em nossas vidas e nos reprogramar com a verdade que está escrito na palavra de Deus. E a outra pergunta é: será que estamos vivendo como escravos em vez de filhos? E eu tenho uma resposta. Quando vivemos como uma mentalidade de escravidão, nós estamos limitados a receber. Por quê? Porque o escravo, ele também sabe o seu direito. Eu pergunto, o escravo trabalha pelo quê? Pelo que o escravo trabalha? Pela comida e pela dormida. Ou seja, a mentalidade de escravo está codificado em sua mente que ele não tem direito. Que se ele tem a comida e tem a dormida, está tudo certo. Mas deixa eu ser bem sincero a você. Deus nos chamou para ter uma mentalidade de filho e não de escravo. Romanos, no capítulo 8, no verso 17, fica muito claro que eu e você, nós somos filhos. E se somos filhos, portanto também somos herdeiros com Cristo. Sabe, isso tem um significado muito poderoso para as nossas vidas. Que se nós somos filhos e se nós somos herdeiros, nós temos direito à herança. E que herança é essa? A herança que está disponível ao reino de Deus. E devemos viver com essa consciência em nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a entrar no terceiro ponto, chamado a mentalidade de filho. Você concorda comigo nesse momento que Deus nos chamou para ser filho? Ainda bem que alguém concorda, ou poucos. Mas vamos lá. Depois da gente ler alguns versículos, talvez isso mude. Deus nos chamou para sermos filhos, e isso implica viver uma vida em abundância. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 32, está escrito dessa forma: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também ele todas as coisas? Vamos parar o seminário, rompendo com a miséria, e vamos fazer um seminário agora, bem rápido, de que é todas as coisas. Alguém ousa aqui a me explicar o que é todas as coisas? É todas as coisas? Todas as coisas? É isso mesmo que vocês estão falando? É? Deus nos dará todas as coisas? Então quer dizer que se Clara precisa de uma casa, Deus vai dar a casa a ela? É isso? Vai dar estratégia, força, vigor, saúde, para que ela avance, prospere e conquiste? É assim?
Então está dizendo assim, Ibrahim precisa de saúde, Deus vai dar saúde a ele, porque está englobado em todas as coisas. Jonatas, se precisa de uma namorada, não, namorada não. Se Jonatas precisa de prosperar, todas as coisas, está incluído a prosperidade na vida dele, irmãos. Se a pastora Geise, ela tem um desejo de se formar como psicóloga, vai acontecer já. Todas as coisas estão inseridas. É isso? É? E por que tu, infeliz, anda ansioso? Por que tu está preocupado? Se a chave está na tua mão, e se a chave é ter Ele, buscá-lo em primeiro lugar, é confiar nele, é ter uma aliança com Ele. Para não ficar só em vocês, o que você precisa também já inserido em todas as coisas. Sabe o que isso significa, irmãos? Que isso está disponível. Por quê? Porque o que Deus tem para você é uma vida em abundância. A ausência daquilo que você deseja significa que você não está na plenitude dessa abundância. Mas o culpado é Deus? Não. O culpado muitas vezes é a nossa incredulidade. O culpado é justamente, sabe, a nossa mentalidade, que nós não viramos e não renovamos a nossa mente, não rompemos com a escassez, não rompemos com a miséria, sabe, não rompemos com a procrastinação, não rompemos, sabe, com a preguiça. Amém? Por quê? Porque você não é órfão. Romanos 8,32 diz que você é filho, que Ele entregou, Ele não poupou seu filho, entregou por amor a mim e a você, e Ele vai nos dar todas as coisas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Paulo escrevendo aos Romanos e falando assim: ei, eu vou deixar aqui um lembrete para vocês. Mas não é qualquer lembrete, eu vou deixar, sabe, algo poderoso. Que Deus deseja abençoar de forma abundante aqueles que têm aliança com Ele. E agora vem com outra pergunta: como podemos mudar a nossa mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho? Você já pensou sobre isso? Porque às vezes nós estamos variando. Tem hora que a gente é filho, tem hora que a gente é escravo, tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo, tem hora que nós estamos crendo, tem hora que não estamos crendo em nada. Ou só acontece comigo? Oh, meu Deus. Alguém ora por mim, porque só acontece comigo. Pastor, e como é que eu faço? Você precisa meditar na palavra. Você precisa ter uma mudança de mentalidade e compreender a sua identidade em Cristo Jesus. Gálatas, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: assim já não és mais servo. Ei, ele está dizendo: ei, assim, ó Gálatas, tu não és mais escravo. Tu agora não trabalha só pela comida, tu não trabalha agora só pela dormida, sabe? Você agora não é aquele que se esforça e não tem direito a nada. Mudou, é outra realidade. Tu não é mais servo, mas agora é filho, és filho e és também herdeiro de Deus. Só que essa mensagem, assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Só que essa mensagem muitas vezes, queridos, está liberado para as nossas vidas,
mas elas não conseguem acessar o nosso coração. As nossas atitudes, sabe, é de órfão. A nossa atitude é de escravo. A nossa atitude, sabe, é de um povo sem Deus. A nossa atitude muitas vezes é de gentil. E o que Deus está falando? Ei, se coloca no teu lugar, reconhece o caminho, reconhece o que eu fiz por você, reconhece, sabe, tudo aquilo que eu conquistei na cruz, porque tu agora é filho. E como filho, sabe, você é herdeiro. E como herdeiro, o que eu tenho para você é uma vida abundante. Sabe o que eu tenho para você? Eu te coloquei naquele trabalho, e por mais simples que ele seja, eu quero ver você prosperar, eu quero ver você crescer, eu quero ver você caindo na graça do teu patrão, eu quero ver você caindo na graça das pessoas, eu quero, sabe, lhe promover, eu quero fazer de você, sabe, que você brilhe naquele lugar, ao ponto, sabe, das pessoas verem Cristo sendo manifestado através da tua vida. Só que muitas vezes nós estamos ali no emprego, sendo escravo e trabalhando pelo dinheiro e não pelo propósito. Eu vou bater de novo. Eu não vou me cansar. Enquanto existe um em nosso meio que ainda não entendeu essas verdades espirituais, enquanto você não romper, porque enquanto você se manter aqui, eu entendo que eu não vou desistir de você. Eu não tenho o direito de desistir, mas eu também não tenho, sabe, o direito de aceitar que a escassez e a miséria continuem reinando na tua vida. Deus te chamou para prosperar, independente do que você está fazendo. Josué trabalha na Martins e está avançando, está vendendo mais. Deixa eu dizer a você, Josué, o teu resultado ainda é muito fraco. O que Deus tem para você é muito maior. A única coisa que você tem que fazer é agradecer a Ele porque está avançando. Mas eu quero dizer algo a você: você tem que buscar muito mais. Se for necessário, trabalhe mais ainda, dê o teu melhor. Sabe por quê? Porque a tua mulher merece uma casa nova, uma casa própria. Tu merece um carro, sabe, você merece prosperar. Sabe, os seus filhos precisam estudar numa escola boa. É isso, meu irmão, que eu vou pegar e vou esticar você. E eu sei que para alguns isso é muito complicado, porque não pode nem ver o pastor, lá vem ele agora. Ou você corre, ou você, sabe, renova a sua mentalidade e cresce. Pastor, mas eu sou tão feliz no meu trabalho. Se você está se sentindo realizado, vem para cá que eu vou orar para Deus te levar, porque não tem mais o que você fazer nessa terra. Você já cumpriu. Eu gosto quando os neguinhos chegam e dizem assim: pastor, esse mês eu fui o número 1 lá na empresa. Olha o destaque do mês. Tem uns ainda que mostram a foto, sabe aquela foto de destaque do mês? Mas isso me regozija. E eu celebro essas pequenas vitórias, porque eu sei o que Deus está construindo na vida dessa pessoa. Eu sei, sabe, o desafio que essa pessoa está vivendo. Poxa, eu fui o melhor vendedor esse mês. Pastor, você sabia que faz fila, mas as pessoas só querem ser atendidas por mim? Quando eu escuto coisas como essa, eu falo: o Senhor está sendo glorificado. Essas pessoas entenderam a mensagem. Vocês estão comigo mesmo? Eu estou achando vocês tão tristes. Então, se Gálatas 4:7 diz que não somos mais servos, não somos mais escravos, e sim filhos, nós precisamos, sabe, aprender a viver como herdeiros e acreditar nas promessas a qual Deus fez a respeito das nossas vidas. A pergunta é: estamos prontos para ser semeadores e abençoadores, em vez apenas de ser receptores? Porque a maior dádiva do religioso é ser abençoado.
Eita! Eu vou dizer de novo, porque a maior dádiva do religioso é ser abençoado. Só que Deus não nos chamou para ser religioso, e nem simplesmente para ser abençoado. Deus não nos chamou simplesmente para ser receptores. Não! Isso é uma etapa das nossas vidas, aonde muitas vezes nós estamos recebendo. Mas deixa eu ser bem claro com você, e eu preciso, sabe, para que você possa romper. O verdadeiro chamado é ser semeador e ser abençoador. Porque a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. Quando você entende isso, a primeira coisa que você faz é viver as realidades que está escrito em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Eu não tenho tempo para ler, mas eu vou dizer lá e eu vou resumir em uma frase: Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, quando damos, abrimos a porta para receber ainda mais bênção da parte do Senhor. Quando você semeia, você abre uma porta para uma grande colheita. E eu não estou falando de oferta, eu estou falando da tua vida. Quando você semeia, sabe, com uma boa recepção, quando você é cortês com as pessoas, quando você, sabe, é uma pessoa que ajuda, tudo isso você está semeando na vida delas. Não estou só falando de oferta, mas eu estou te dando uma chave poderosa. Seja um semeador, seja um abençoador. Não queira ser somente um receptor. Porque quando nós decidimos ser receptor, nós nos colocamos, sabe, em uma posição inferior. E ao invés de ajudar, nós estamos sendo ajudados. Ser ajudado pode ser uma temporada na tua vida, não tem problema, não está errado, mas esse não é o seu lugar. Eu vou repetir, sabe, estar sendo ajudado pode ser uma temporada na tua vida e não está errado, não tem problema, não fique condenado, mas esse não é o seu lugar. O seu lugar é o lugar de semeador e de abençoador. Deus te chamou para semear e ajudar, sabe, abençoar a vida das pessoas, porque é melhor dar do que receber. A Bíblia deixa claro que Deus ama aquele que dá com alegria. E quando você semeia, você abre uma porta, sabe, da prosperidade, de receber de Deus. Você precisa entender isso, porque de outra forma você vai continuar sendo escasso. De outra forma você vai continuar sendo miserável. E o quarto ponto para encerrar é esse: eu escolho ser um abençoador. Gênesis 12:3 nos diz: abençoarei aqueles que te abençoarem. Precisamos escolher ser abençoadores em nossas vidas, porque isso vai impactar o mundo e vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Aí a pergunta é: estamos vivendo como pessoas abençoadas ou apenas como pessoas que esperam ser abençoadas? Qual a tua posição hoje? Você está vivendo como pessoas abençoadas que abençoam, ou fica ali só como um receptor, esperando ser abençoado? Atos 20, verso 35, Paulo nos lembra algo e diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quando nós entendemos isso, que aquilo que chega em nossas vidas estão sendo destinado a fluir para a vida de outras pessoas. Deixa eu ser bem sincero a você. Quando você faz isso, você começa a experimentar a verdadeira alegria. E a outra pergunta para encerrar é:
Como podemos ser uma bênção para os outros? Quando nós ajudamos as outras pessoas. E entenda algo: ajudar as outras pessoas não é só entregar um sacolão. O sacolão faz parte, mas um sacolão não liberta ninguém. O sacolão, ele resolve um problema agudo, que é hoje, que mata a fome hoje, mas amanhã a pessoa está passando pela mesma necessidade. Você precisa dar um sacolão, mas você precisa, junto com o sacolão, liberar uma palavra de destino, uma palavra de realinhamento na vida da pessoa. E assim, a velha história: em vez de você dar o peixe, você ensina a pessoa a pescar. É claro que é uma bênção ajudar os necessitados, é uma bênção apoiar a obra de Deus, mas não é só isso. Você precisa que o Cristo que habita dentro de você se revele na vida das outras pessoas. Amém? Mateus 25:40 diz assim: Jesus nos ensina: em verdade vos digo que quanto fizeres aos meus irmãos, a um dos menores, a mim fizestes. E eu quero concluir assim: o Senhor nos chama para uma vida e vida em abundância, onde de fato nós podemos prosperar, onde de fato nós podemos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ser libertos dessa mentalidade de miséria e abraçar uma nova identidade em Cristo Jesus, a qual Ele nos fez como filhos, e como filhos nos fez como herdeiro, e como herdeiro nos deu uma vida abundante. Amém? Deus abençoe vocês. Eu te espero mais tarde na Cultura do Céu Zona Norte, para a gente encerrar a conferência. Amém? E parabéns você que chegou aqui e que recebeu essa palavra bônus. Tá com Malu, né? Não sei quem está introduzindo. Então vamos ficar de pé. A gente termina em festa. Pastor, você não vai orar por ninguém? Não. Se você quiser receber a oração, vá para a Cultura do Céu Zona Norte. A direção hoje é deixar você refletir nas perguntas e respostas que nós liberamos essa manhã. Amém? Mas deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, encontre o bom solo do coração da vida dos meus irmãos, que ela possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, que todo espírito, Pai, de escassez e miséria, Pai, possa ser removido agora na autoridade do nome de Jesus. Nós liberamos, Pai, um